criança, né? Movimento de chutar bola, e de repente eu pego um material pedagógico, uma coisinha de encaixe, mas faço junto. Então, tentar essa qualidade assim, mas acompanhando, porque se eu tentar que ele fique muito tempo na atividade, fica muito... Nossa, a palavra está fugindo. Para a criança não fica atrativo, né? Então eu tenho que mudar mesmo. Conta uma história, canta uma musiquinha, aí sai pro parque, aí volta. Tem que ter um pique mesmo, que nem professor dessa faixa etária. Se não tiver pique, esquece. Porque não aguenta. Uma musiquinha com mãozinha para cima, mãozinha para o lado. Tudo tem que ser movimento, senão ele acha que a coisa está parada demais, né? Não é para ele. E existem muitos pais de primeira viagem que se desesperam nessa fase? Tem. E aí, o que acontece assim muito, eles entram muito na internet, então tem aquela coisa muito de... olha um livro novo que saiu para estimular a inteligência do bebê. Então fica assim muito focado que eu tenho que dar métodos e criar situações para aprender. E não é, quando ele percebe que eu jogando ou que eu brincando com a boneca dela, eu falo assim, vamos tirar a roupa, vamos colocar, vamos... Eu já estou trabalhando coordenação motora, já estou trabalhando vocabulário, estou inventando uma história, uma situação. Ele já está trabalhando um monte de coisa, está com um caminhãozinho, vamos pôr dentro, vamos tirar, vamos colocar fora, vamos fazer... Esse tipo de brincadeira, o dia a dia, já é uma aprendizagem. Eu não preciso ficar lendo e seguindo regrinhas de como estimular o meu filho. Eu estando junto, estando presente, jogando, brincando, eu já estou estimulando. Musiquinha, imagina, eu estou trabalhando memória, ritmo, discriminação auditiva. É tanta coisa, só que ele não... Análise síntese o tempo inteiro na música. Então, não precisa ficar tão preocupado em educar. Esteja junto do filho que está educando, né? A Júlia quer saber. Olá, eu tenho um filho de 1 ano e meio. Eu dou vários brinquedos a ele, porém ele não quer saber do brinquedo. E ele brinca só com as coisas que são descartáveis. O que eu faço? Esse de 1 ano e meio é a mesma coisa, né? Aquela curiosidade. E ele está descobrindo pelo tato, né? Então ele está numa fase que é o tempo inteiro, assim, é boca, então tem que pôr na boca, então por isso que é uma fase que eles mordem tanto o outro. Então para eu conhecer o amiguinho eu tenho que ir lá e morder. Aí eu estou conhecendo. Eu ponho tudo na boca. E é a coisa do interesse, o novo, né? Então se tá lá o enfeite da mamãe e tá os brinquedinhos dele, o interesse está no novo, naquilo que eu não posso mexer. Mas é uma fase de descoberta mesmo. Mas se você sentar, brincar com aquele brinquedinho dele, mostrar a utilidade, fazer... Nem que ele fique 5 minutos, que é já um esforço para ele. A gente tem que pensar que uma criança de 1 ano e meio, ela tem uma concentração mais limitada, né? Mas cada dia, hoje ele ficou 5 minutos sentado, amanhã ele ficou 10, já é um progresso, né? Não vamos querer que, quando a gente imagina e vê aqueles brinquedos, aqueles quebra-cabeça, a gente já imagina que a criança vai estar se envolvendo e usando aquilo o tempo inteiro. Não, às vezes ele pega um e cria um novo brinquedo, ele faz uma coisa diferente. É para fazer um quebra-cabeça, mas ele faz uma torre. Ele está descobrindo o mundo, né? Então essa fase é natural mesmo, mas quando der um brinquedo, não pense que ele vai brincar sozinho, num primeiro momento. Né? Eu vou ter que ensinar e interagir. Aí depois ele vai lembrar o que você fez naquele brinquedo, talvez num momento ele vá lá sozinho, pegue aquele brinquedo e faça a exploração da maneira dele. Mas tem que ter modelo. A Maria. Paula, boa tarde. Você acha que a TV tem influência negativa no aprendizado da criança? Isto é, faz ela ter uma postura mais passiva? Se é só a TV, sim. Né? Se eu coloquei na TV um filme de contos, um clássico, alguma coisa que ele gosta de ver, tá trabalhando, né? Se ele tá vendo um desenho que é mais educativo, também é gostoso estar trabalhando. Tudo é adequar conteúdo com faixa etária, né? Não vou deixá-lo ver tudo, ficar totalmente aberto às notícias, ficar... às vezes criando uma situação de medo, de angústia, numa idade que ele não precisa
tá com esse contato. Tudo mediado. Não adianta eu falar, eu ouço muitas vezes falar, na minha casa é proibido televisão. A criança fica meio ET na escola, né? Como é que na tua casa não tem televisão? Então, eu já tive várias crianças que tinham vergonha de dizer que não tinham televisão em casa porque era a postura dos pais. Mas, ao mesmo tempo, ao invés de eu tirar a televisão, vamos mediar um pouco o que ele está assistindo, né? Não vou... Agora, deixa ele assistir a novela junto comigo, porque eu tô a fim de ver a novela e ele não quer ir dormir, e cenas totalmente inadequadas para a criança. Então, eu estou expondo para um prazer meu a criança uma coisa que não é adequada. Agora, não só a televisão. Colocar o dia inteiro em frente à televisão emburrece mesmo, porque não trabalha o resto, não tem a coisa da coordenação motora. A criança tem que explorar, ela tem que correr, ela tem que brincar, ela tem que descobrir coisas sozinhas. Não adianta só eu ficar vendo na televisão 1, 2, mesmo que seja educativo. Se eu não sozinha, eu não peguei o meu brinquedo e fiquei contando minhas bolinhas, as minhas figurinhas, se eu não fiz troca. Ela tem que interagir. O aprendizado é uma coisa também individual, né? Que cada um vai estar no seu ritmo. Vai ter a parte grupal ou a parte que eu recebo conhecimento, mas vai ter aquela parte que pela minha exploração eu vou aprender, eu vou descobrir. A Júlia de novo. Qual a melhor forma de lidar com isso sem que a criança sofra tanto? Como dizer para uma criança que cobra explicações das possibilidades dos seus pais se separarem, eu acho. Tá. Mas de uma forma que não tire dela a esperança de lutar e vencer na vida. Tá. Às vezes, o que acontece, né? Às vezes a criança está vivendo uma situação muito mais complicada com os pais juntos, brigando o tempo inteiro ou não se respeitando, do que às vezes quando eles se separam. Como eu posso preparar essa criança? Colocar muito claro para elas que pai e mãe podem deixar de se gostar, né? Que homem e mulher. Mas que pai nunca deixa de gostar de filho e nem mãe de filho. Colocar a diferença desses amores. Porque o que acontece, né? Às vezes eles nem verbalizam, mas inconscientemente eles pensam isso. Bom, se eles não conseguem mais viver junto porque brigam demais, então eu também brigo com a minha mãe ou ela briga comigo, então isso pode acontecer comigo também. Então, deixar bem clara a situação e tentar criar um máximo de clima de respeito, né? É isso que eu falo muito para os pais separados lá do consultório. Não é porque vocês são separados, mas vocês vão ser pai e mãe do fulaninho a vida inteira. Então, vocês têm que se respeitar como pai e mãe para que eles possam respeitar vocês também, né? Como é que se eles não veem o modelo, como é que eles vão seguir? Então, evitar aquele pé de guerra, evitar fazer a criança de garoto de recado, isso eu vejo demais em consultório também. Então, chega para outro e fala assim, fala para sua mãe que é para ela parar disso, disso, disso. Fala para o seu pai que ele não pagou não sei o quê. Fala, e a criança fica, olha a carga que ela fica, ela só recebe o negativo o tempo inteiro. Então, é sempre que o pai se refere, é como se ela tivesse, porque ela que está recebendo na hora da raiva aquela expressão. E ela está levando e trazendo só o mau humor, só discórdia. Eu tenho que separar. Se eu me separei da minha mulher, eu tenho que ter maturidade suficiente, nem que seja por e-mail, mas se conversa por e-mail, mas tira a criança de cena. E ter uma conversa clara, os dois, se possível, né? Que a gente não sabe o grau de mágoa, às vezes, que termina um relacionamento. Mas os dois sentarem e falarem, olha, a gente nunca vai deixar de amar. Isso não existe. Homem e mulher pode deixar de querer viver junto, mas o nosso amor vai continuar igual. Deixar isso claro para a criança, porque às vezes ela sente e não verbaliza. E aí ela fica sofrendo. E quando isso não acontece, Paula? Quando os pais não conseguem fazer a separação de uma forma legal, respeitosa, isso pode acarretar problemas psicológicos para a criança para o resto da vida também? Muito, muito. Porque ela fica sempre insegura da situação, né? Ela fica insegura e eles ainda fazem joguete com a criança, né? Ah, você só defende a sua mãe. Ah, porque o seu pai... Olha o que seu pai falou. Quer dizer, tira a criança do meio dessa briga. Tenta, por mais que esteja com raiva, o pai aprontou uma feia ou a mãe,
não joga para ela, não expõe a criança para esse tipo de situação. Tem que resolver os dois. A não ser que seja adolescente, que já tem um grau de discernimento, a gente conversa, fala, até tem uma maneira mais fácil de mediar. Mas até eu vejo umas crianças sofrerem muito. Elas trazem assim, falam, não aguento mais, porque eu sou o pombo correio, eu levo e traz, sempre que vai falar comigo é dessa maneira. Tem que tentar, a gente vê que às vezes não acontece, é por isso que vai parar no consultório, né? Porque ele vai precisar de uma ajuda com certeza para se fortalecer. Agora a Araci está aqui. Meu filho tem bastante facilidade com jogos de estratégia no computador, mas quando vai para as atividades escolares, ele tem dificuldade motora. Ele tem 5 anos e ela quer saber se isso é normal. Olha, porque assim, o que acontece? Às vezes a criança tem problema motor, eu tenho vários no consultório que eu termino trabalhando inicialmente no computador, porque é mais fácil mesmo para escrever ou para lidar com o mouse. É uma geração que já nasceu com computador, né? Então é impressionante os tocos que vêm já seguram no mouse assim com uma intimidade absurda. Agora, a coordenação motora geral, aí você vai desenvolver com esportes, a criança correr ao ar livre. É diferente dessa fina que é trabalhada, da coordenação motora fina que é trabalhada com o computador. Então, é bom mesclar atividades de esporte com essas atividades de coordenação motora fina. Quando eu desenvolvo geral, que tem toda a parte de orientação espacial, de perceber o espaço, de me organizar e de ritmo, eu melhoro na minha coordenação motora fina em outras atividades também. Mas tem que trabalhar geral primeiro. A Beatriz Mendes. Me dê uma sugestão para quem perdeu o pai nesta época de comemoração. Essa é boa pergunta, viu? Até tive uns pacientes agora que estão passando por essa situação em que eu dei uma orientada. Não dá para tirar a criança, a não ser que esteja muito recente, às vezes até abrir para a criança. Olha, essa semana vai ser a festinha dos pais, vai ser o presente, você quer ir na escola? Dá um pouco de abertura se a ferida ainda está muito aberta, né? Quando tem menos de um ano da perda. Mas uma coisa que eu coloco muito para eles é assim, que o pai nunca vai deixar de ser pai, que ele vai estar lá, só que ele vai ser homenageado de outra maneira, ou vai ser lembrado de outra maneira. Ele pode estar, sei lá, fazendo um bilhete, ou fazendo uma oração, alguma coisa que ele se conecte com esse pai. Mas que se ele tem uma atividade na escola que é para fazer um presente, ele pode eleger alguém que ele queira dar aquele presente, um avô, um tio, ou mesmo dar para a mãe. Então, deixa livre para a criança. Olha, você pode fazer ou não o presente, né? Mas se você quiser fazer, você pode escolher para quem que você quer dar esse presente. Tenho certeza que seu pai ia gostar disso. Então, deixar a criança sem culpas e aberto, porque ele não vai deixar de existir. Tem gente que o que acontece? Quando a criança tem uma grande perda, ela evita falar do assunto, como se a pessoa não existisse. E o que eu escuto e o que eu entendo bem, que a fundamentação é por aí mesmo, né? Que explica quando a criança tem uma grande perda, eu tenho que acolhê-la nessa dor. Mas eu tenho que mostrar para ela que ela tem pai. Ele não está mais presente, né? Mas que ela tem aquele pai que ela pode continuar amando, pode continuar gostando, e não vai impedir que ela comemore o Dia dos Pais. De uma maneira diferente, mas vai, né? A Bia. Oi, boa tarde. O meu filho mais novo tem 4 anos e eu venho percebendo que ele está gaguejando demais. Tá. Principalmente quando fica nervoso. Eu tenho que levá-lo para uma psicóloga ou uma pedagoga? Olha, eu acho que aí no caso de gaguejar, seria legal dar uma olhada na fono, né? Se não tiver nada que esteja atrapalhando. E até assim, as fonos terminam fazendo um trabalho também terapêutico. Por que de gaguejar, né? Em que situações que isso acontece? Então, vai poder avaliar melhor. Tentar não corrigir a criança, que isso cria mais ansiedade. Então, ficar ou completar frases por ela, que vai também